Em 2025, eu estou lendo um livro desse aqui toda semana. Eu vou te mostrar como eu faço isso para que você, aí do outro lado, faça a mesma coisa e construa esse hábito da leitura de uma vez por todas. Mas antes disso, eu vou te apresentar alguns dados de como está a leitura no Brasil atualmente, para que você entenda o quão importante é você criar esse hábito na sua vida para que você possa se destacar. Então vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te apresentar uma pesquisa que saiu recentemente. Essa daqui é a pesquisa do Instituto ProLivro. Ele vai mostrar um retrato de como está a leitura no Brasil atualmente. Vamos definir primeiro aqui o que eles consideram um leitor e o que eles consideram um não leitor, porque se eu só dissesse que eu sou leitor, isso não garante nada, mas eles vão trazer aqui uma boa divisão. Um leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero impresso ou digital nos últimos 3 meses. Então tu já vê aqui que a régua é muito baixa. Se há 90 dias atrás, nos últimos 90 dias, você leu ali um capítulo de um livro, você já pode ser considerado um leitor de acordo com a ProLivro. Eu discordo disso, no mínimo você tem que estar lendo ali recorrentemente, um por mês, para você se dizer um leitor de fato. Mesmo que não sejam livros, sejam artigos mais ligados à sua área profissional. Mas vamos lá. Um não leitor eles consideram da seguinte maneira: é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou a parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, a régua é baixa, é muito simples você ser um leitor dentro dessas estatísticas, mas ainda assim você vai ficar assustado do quantas pessoas estão fora desse padrão. Primeiramente, vamos pegar aqui o percentual da população que realmente lê. De 2007 até 2024, o final do ano passado, a gente teve uma queda de 8% na quantidade de leitores. Então você percebe que, ano após ano, o Brasil tendeu a perder número em percentual de população que estava lendo. Se você olhar aqui no último ano, apenas 93 milhões e 400 mil pessoas leram algum livro no período ali de 90 dias que se passaram recentemente, quando foi feita a pesquisa, mais ou menos no final do ano. Agora fica a pergunta: quantos livros por ano esses 47% da nossa população está lendo? A gente vai ter essa resposta agora mesmo. Descendo aqui, você encontra um total de 3,96 livros todos os anos. Vamos arredondar para 4 aí, jogando para cima. Ou seja, desses 47% de pessoas que leem, essas pessoas ao longo de 12 meses, 365 dias, leem apenas 4 livros, que em média a gente pode encaixar ali numa média de 300 páginas. É muito pouco. Piorar, a qualidade desses livros que o brasileiro tem lido é muito ruim. Se você pegar o top 10 ali, ele está assim. O top 1 do ano passado mais vendido foi Café com Deus Pai. O top 2 é Assim que Acaba. O top 3, Novena e Festa de Padroeira do Brasil. Top 4, O Poder da Autorresponsabilidade. O top 5, Mais Esperto que o Diabo. O top 6, A Biblioteca da Meia-Noite. 7, É Assim que Começa. 8, Tudo é Rio. 9, Hábitos Atômicos. E 10, Psicologia Financeira. No geral, os livros não agregam praticamente nada na vida das pessoas. São livros que têm uma certa qualidade e tudo mais. Mas, cara, você vê que não é um livro que vai mudar o cenário brasileiro. Não vai mudar a economia brasileira. Não vai mudar a mentalidade do povo. Não vai melhorar o povo. Então, uma leitura de qualidade baixa, desalinhada com aquilo que o brasileiro, no geral, precisa. E, cara, não dá para tomar isso aqui como parâmetro. Só quero te mostrar que, ao ler um livro por semana, como eu tenho feito, você vai se destacar e muito da população do seu próprio país, da nossa nação. É incrível o quão distante você vai ficar dessas pessoas. E o mais legal é que isso pode até parecer difícil quando você ouve, mas na prática não é. E você vai conseguir extrair muito dessa leitura se você ler com intencionalidade. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar o meu método de leitura para você conseguir aí do outro lado estar lendo um livro por semana. Qual é a melhor forma de leitura?
Livro físico, audiobook, PDF, Kindle, qual que é o melhor, qual que eu tenho que usar? Calma. Entenda que a melhor forma de leitura é aquela que melhor se adere a você e se encaixa na sua rotina. Se você é um cara que tende a memorizar melhor com a sua audição, o audiobook vai te servir muito bem. Se você é um cara que tende a ler e conseguir memorizar com maior qualidade, ele vai te servir melhor. Se você é o cara mais tecnológico e precisa deixar tudo muito visualmente ali organizado para você conseguir memorizar e entender aquele conteúdo, por vezes você ler na tela do computador através de um PDF vai ser melhor para você. Então entenda primeiro aquilo que é melhor para você memorizar o conteúdo. Busque esse autoconhecimento nos seus estudos anteriores para você saber realmente o que é melhor para você no sentido de aderência e extração de conteúdo. E segundo, entenda aquilo que vai encaixar dentro da sua rotina. Beleza, que no geral todo mundo tem um tempo à toa ali para poder encaixar a leitura que for. Mas no seu dia a dia você consegue agregar ainda mais conteúdo, ainda mais volume de leitura. Se você souber, se você consegue encaixar ali, enquanto você está na condução para o trabalho, uma leitura. Se você não consegue carregar o livro e tudo mais, você vai, puxa o celular, puxa o Kindle. Se você é mais corrido, não tem esses tempos parados em ônibus e tudo mais, mas você está ali numa operação que você consegue estar ouvindo com fone, beleza, já encaixa o audiobook. Você tem que entender a sua rotina e pensar em como você pode aumentar o volume de leitura sem ser maçante também, para você conseguir distribuir isso ao longo do seu dia e ler em maior quantidade sem ser tudo de uma vez, um disparo, uma corrida só, extremamente cansativa, maçante. Outro entendimento básico que você deveria ter na leitura: foque em ler livros que resolvem os seus problemas. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com comunicação, leia sobre comunicação. Se você tem um problema específico em vendas no seu negócio, leia sobre vendas. Busque ler livros que vão trazer conteúdo que resolva os seus problemas. Isso é ler com intencionalidade. Mas, Dave, eu não vou querer ler só livro que vai resolver problema, eu quero ler também histórias. Beleza, mas você saiba quando encaixar essas histórias, de preferência entenda um pouco da história que você vai colocar ali, que por vezes você aprende através dessa ficção. Fechou? O terceiro entendimento básico que eu coloco para a leitura é que você entenda: o foco sempre será em aprender. Eu tô pegando o livro, eu quero aprender com aquele livro. Isso não está só ligado à intencionalidade, você selecionar bem os seus livros, mas também você entender que ao longo da leitura, você não pode ficar pulando, forçando a leitura, querendo ir até o final. Você não está querendo terminar o livro, você não está querendo colocar mais um livro lá na sua lista de lidos. Não, cara. O teu foco é pegar a porra daquele livro ali e aprender o conteúdo que está ali, para com esse conteúdo você resolver os seus problemas, alavancar a sua vida, prosperar, ficar mais inteligente, mais sábio. Entende? O foco na leitura é o aprendizado. Não é você finalizar a leitura, não é você querer se achar porque leu uma porrada de livros. Esquece. Talvez você não consiga no início bater a meta de um livro por semana. É muito provável que você não consiga, tá? Mas se você estiver aprendendo a cada leitura o conteúdo que aquele livro quer te passar e que você se propôs a buscar, você vai estar melhorando muito, livro a livro, página a página. Agora para o conteúdo prático: como ler mais e melhor. Primeira coisa, comece com poucas páginas. Se você não tem o hábito da leitura, você precisa colocar isso na tua cabeça. Você não vai ler em grande volume de cara, você não vai conseguir manter esse alto nível. Então comece aos poucos, com poucas páginas. Você vai lá e lê 5 páginas. Você vai lá e lê 10 páginas. No máximo ali 25 páginas. Isso eu já estou extrapolando. Vai aos poucos, porque conforme você pega o hábito, você forma o hábito, você começa a ter gosto, prazer na leitura, você aumenta naturalmente essa quantidade de páginas. Você aumenta, inclusive, você melhora, você treina a sua concentração. Esse foco atencional é treinável e a leitura é um dos melhores meios para fazer isso. Então, conforme você vai se acostumando a ler uma certa quantidade de páginas, você vai criar naturalmente a necessidade de ler mais. Eu sei que muita gente já te falou isso e talvez você ainda não tenha colocado isso em prática. Coloca essa porra em prática que você vai ver acontecer naturalmente. Já dizia o Xande de Pilares, né?
Segundo passo, defina um horário fixo. E não precisa ser um horário no relógio. Todo dia, naquele horário em específico, eu vou estar lendo. Não. Mas precisa ser um momento ali ao longo do seu dia. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você não almoce todos os dias no mesmo horário. Mas sempre após o almoço, você pode encaixar a leitura. Isso é muito bom, porque você liga um hábito já muito bem formado com o outro que você está querendo criar agora. E com essa escada aí, você vai conseguir consolidar esse hábito novo em um que já está formado. Minha experiência foi o seguinte: inicialmente eu comecei a ler no meu horário de almoço logo após almoçar no trabalho, deitado em sacos de flocos. Depois eu troquei de trabalho e comecei a passar a trabalhar longe de casa. Esse horário de leitura sai ali do horário de almoço e vai para o horário da tarde. Enquanto eu estava indo para o trabalho ali no fim da tarde, eu estava lendo. Eu lia pra caramba, e ao voltar do trabalho eu li um pouco mais, e assim eu consegui aumentar o volume já lendo 2 vezes ao longo do dia. E conforme foi passando o tempo, fui melhorando esse trabalho, fui melhorando aqui, ali, fui lendo cada vez mais e melhor. Isso se encaixa com o próximo passo, que é você saber encaixar a leitura nos seus momentos à toa. Hoje em dia, provavelmente você tá à toa ali, você pega o celular, abre ele e já começa a usar o Reels, começa a usar o Instagram, começa a trocar mensagem. E isso pode ser até legal para você, mas não traz valor. Se você trocar os 10 minutos de tela por 10 minutos lendo, isso vai te tornar alguém melhor, vai trazer mais volume para sua leitura, por mais que você pense que só vou ler um pouquinho, não vai fazer sentido. Esquece, brother. Aquele pouquinho que você ler pode ser até melhor para sua leitura, porque você vai ficar pensando, raciocinando, refletindo sobre aquela pouca leitura que você fez. Por conta do volume do conteúdo ser menor, você acaba compensando com mais reflexão ao longo do seu dia. É muito bom. Então aprenda a encaixar a leitura nesses momentos que você está mais à toa. Quarto passo, coloca na tua cabeça, cara, se livra de que você não precisa terminar todos os livros que você começa. Eu vou repetir. Você não precisa terminar todos os livros que começa. A gente, quando está iniciando a leitura, às vezes até um leitor já muito bem formado, consolidado, a gente tem aquela vaidade de, mano, eu peguei esse livro aqui, eu vou terminar. Eu já passei da metade, eu vou terminar, eu vou ler ele todo. Cara, tem muito livro que do capítulo 1 ao 4 ele é maravilhoso. E do 5 em diante ele fica repetindo aquela mesma merda, aquela mesma ladainha várias e várias vezes, por mais 10 capítulos. Não vale a pena. Por vezes você vai pegar um livro aí que é igual O Poder do Hábito, ele é exatamente esse exemplo. Os primeiros capítulos são excelentes, o resto é porcaria, é repetitivo, é maçante, não traz mais conteúdo. Então se você pegar esse livro e ler só as primeiras partes, você vai conseguir entender o que o autor está querendo passar, você vai entender aquele conteúdo e já valeu a leitura. E por vezes você vai pegar um livro que você achou que era maravilhoso e você simplesmente não vai gostar. Larga de mão, filho. Porque quando você fica nessa vaidade de querer finalizar aquele livro que você já começou, você acaba tornando o hábito da leitura chato, em vez de entender que só aquele livro ali que é uma merda. Não encaixou pro seu perfil, não encaixou com o seu gosto. Então não tente terminar todos os livros. Aí eu te pergunto, quando você inicia uma série, o primeiro episódio é uma merda, você insiste em ver a temporada inteira? Não, brother, você abandona. E com a leitura não deveria ser diferente. O quinto ponto que eu quero trazer aqui já supre algumas lacunas que eu deixaria no quarto ponto, que é você entender que você não deve fugir de livros difíceis. Cara, quando o livro é ruim, quando o livro é mal escrito, quando o livro não encaixa com aquele teu momento, beleza você deixar pra lá, beleza você não querer ler até o final, mas você não pode fugir de leituras difíceis. Se você se acostumar a fugir de toda leitura que te desafie, você nunca será um leitor melhor do que você já é. Aprenda a insistir naqueles livros que são difíceis de entender, exige uma reflexão maior, que exige uma organização das ideias. Não fuja desses livros que têm uma escrita um pouco mais antiga por vezes, um pouco mais densa,
não foge dessas leituras, porque provavelmente são exatamente essas leituras aí que te desafiam, que vão te tornar melhor, que vão resolver e solucionar os seus problemas. Então, não fuja de livros difíceis, encare eles se você souber que genuinamente vale a pena aquele conteúdo. O sexto ponto, as pessoas não entendem muito bem como que você vai reter o conteúdo daquele livro e tudo mais. Eu vou te dar aqui 2 dicas para você conseguir reter melhor o conteúdo dos livros que você lê, mesmo que lendo tanto como eu leio um livro por semana. A primeira coisa é você buscar ler o livro. E cara, a cada capítulo, quando ele for mais prático e tudo mais, você colocar algo que você vai fazer com o conteúdo daquele capítulo. Por exemplo, você lê um livro ali, um capítulo propõe uma ideia. No final você vai escrever no próprio livro ou em algum lugar para você se lembrar claramente em como você vai aplicar aquela ideia. Você vai criar um desafio pessoal em como aplicar aquilo na sua vida. Só isso aí já vai resolver boa parte do seu problema, porque você vai conseguir realmente pegar e ter que se esforçar para entender aquela proposta, aquele conteúdo do autor e pensar em como aplicar isso na sua vida. Então já sai da teoria e entra na prática. E outro ponto para você conseguir memorizar isso melhor e manter isso ao longo do tempo é você fazer um resumo. Pô, eu terminei o capítulo do livro, eu vou pensar sobre o que entendi, vou me propor a colocar aquilo em prática e você anota tudo isso em algum lugar. Eu particularmente anoto aqui no meu aplicativo do Notion. Eu ainda tenho um sexto ponto para passar aqui que é muito valioso, mas antes disso, comenta aqui embaixo nesse vídeo se você gostaria que eu trouxesse recomendações de livros. Uma sequência, uma lista de livros, uma trilha que você poderia seguir para realmente, ler livros de qualidade, você pesquisar sobre aqueles livros e entender se aquilo ali vale a pena para tu, em vídeo mesmo, trazendo detalhes, porque eu já tenho uma lista muito boa que você pode ter acesso entrando no link aqui embaixo, lá da Amazon, onde eu indico livros para desenvolvimento pessoal, livros para enriquecer sua cultura e livros sobre negócios, para você fundar o seu, escalar ele, vender mais. Todos os detalhes da linha de negócios está ali. E muito forte na área de vendas, porque é a área que eu mais atuo. O sexto ponto que eu quero trazer aqui é para quebrar mais uma crença. Você pode ler mais de um livro de uma vez. Não pense que você tem que ler um livro de cada vez. Eu tô lendo esse aqui, eu vou terminar ele para ir pro próximo. Mais um motivo porque você não consegue ler tanto e não consegue ler com consistência. Se você se forçar a ler um livro que você não está conseguindo finalizar, você não está realmente matando aquele conteúdo, mas você quer finalizar ele, brother, troca um pouco, troca a fita, vai para um outro livro e de preferência mantenha sinergia ali, busque ler livros ao mesmo tempo, mas livros que tratam de assuntos semelhantes, que se complementam. Porque quando você faz essa parada ser mais intencional e estar em sinergia, você consegue extrair mais e ler com maior qualidade. Fechou? Esses são os 6 pontos que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo para você ler mais e melhor e estar lendo um livro por semana como eu estou lendo. Você pode encaixar, como eu falei, em audiobook, em PDF, em leitura de áudio físico. Faz ao máximo. Eu particularmente tenho lido muitos livros ali pelo próprio iPhone, pela loja de livros da Apple, mas também estou ouvindo bastante audiobook. Então eu leio os livros mais técnicos e quando eu vou ouvir alguma história, algum conto e tudo mais, eu coloco no fone de ouvido e consumo aquele conteúdo ali e consigo ler muito mais, estudar muitos mais livros do que eu estudaria normalmente. Essa é a minha dica para você final. Se você quiser aprender mais comigo sobre desenvolvimento, hábitos, performance e produtividade, faz o seguinte, entra para Focus Academy, a minha plataforma de desenvolvimento pessoal. Lá eu tenho uma simples missão de tornar a geração Z a geração mais intelectualizada, forte e próspera que já existiu. E você pode fazer parte desse movimento. Você pode cumprir essa missão junto comigo, se juntando à nossa comunidade e fazendo parte desse grupo de pessoas, interagindo diariamente e tendo contato com pessoas que pensam como você, em se tornar grandes, pessoas ambiciosas. O link da Focus Academy vai ficar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E também tem aquela lista que eu comentei no meio do vídeo para você conseguir ver ali as minhas recomendações de leitura. O link é lá na Amazon, você vai conseguir explorar sozinho, ver os preços, ver o que encaixa melhor. É só acessar os links aí na descrição. Eu quero muito que você comente aqui embaixo se você gostaria que eu trouxesse aquele vídeo mais detalhado e tudo mais. Mas por hora, faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui.
muito interessante, onde eu trouxe lições para você se destacar na nossa geração. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.